Bom, o Mário nos fez uma introdução, né? E agora nós queremos também ir para a parte prática, né? Uma experiência que vem sendo realizada em Vargem Grande. Para isso, nós gostaríamos de chamar aqui o GT Mariápolis Gineta, a Márcia, a Mariana e o Alexandre. Enquanto eles chegam até aqui, eu gostaria de mencionar que eles vão dar continuidade a essa narrativa, uma narrativa que inclui vários saberes, na qual nós podemos perceber que, após a fala do professor Mário Tancredi, estamos todos incluídos, não é? Nesse diálogo e nessa narrativa, na qual a experiência que eles vão nos contar vai agregar, então, ao nosso mosaico, ok? Bom dia. Como falou o Mário, interdisciplinaridade não é um termo novo, nem um modo de pensar recente. Interdisciplinaridade é um conceito que se fala e que se trata há muito tempo. Então, a gente se perguntou aqui, entre esse grupo que se relaciona com esse projeto, uns aos outros, e também procuramos essa resposta em especialistas quando a gente soube que esse projeto que a gente cuida estava numa prévia para o UIA. A gente queria descobrir o que tinha de novo na interdisciplinaridade que a gente trabalha lá, né? E o que a gente teve de resposta é que a gente conseguiu essa vitrine tão especial e tão importante no UIA, porque a gente transpôs a interdisciplinaridade quando a gente conseguiu efetivamente executá-la. Quando a gente conseguiu transformar um projeto e uma teoria em algo concreto. Muitos currículos de arquitetura, né, de cursos de arquitetura, estão sendo revistos e transformados nesses últimos anos para incluir vivências de interdisciplinaridade. E há um unânime reconhecimento acadêmico do quão mensurável é a transformação do entendimento dos projetos quando a gente faz isso em conjunto. Arquitetura em conjunto com outras ciências e com disciplinas paralelas como aliados. E é indiscutível também a renovação dessas propostas e desses pensamentos quando existe essa imersão em projetar a muitas mãos e a muitas mentes. Isso é muito real. No entanto, tantos anos percorrendo nessa doutrina, no transpor limites e teorias, pouco se vê de movimentações construtivas e práticas. Então, o trabalho desse grupo nosso, ele nasce não de um estudo teórico, e nem de um posicionamento social, e muito menos de um posicionamento político. Ele tem sido uma resposta formatada, né, dentro de conhecimento, porque nós somos aqui um conjunto de pessoas ímpares, né, com formações muito diferentes e muito específicas, e que, com muita disciplina, a gente encontra uma forma de responder um desejo pessoal de cada um desse grupo, de ancorar tempo, de ancorar espaço extracurricular, em levar soluções reais para a sociedade em atos concretos. Suprir um pouquinho diário de uma necessidade que a gente tem visceral de realmente transformar a forma como a gente faz arquitetura. Então, transcender essa relação do espaço humano e do seu uso, e a gente entende que a arquitetura é uma disciplina essencialmente humana, né? Ela precisa se interrelacionar e se relacionar com ciências do tratar humano, essencialmente se relacionar com engenharia e tecnologia, para que seja possível transformar esse produto final nessa fusão que a gente tanto ambiciona, que é o crescimento humano dentro desse convívio. Então, é assim que a gente manobra esse projeto, e a gente tem tido horizontes importantes nas intenções, e já em alguns braços concretos ao ver que a gente tem no setor privado e também na administração pública
sinais de que eles estão conosco nisso. E que o norte que a gente indicou é, de fato, um rumo possível de transformar a forma de fazer arquitetura e de fazer esse diálogo. E é por isso que a gente está aqui. E é um privilégio enorme que a gente possa estar aqui e ter esse espaço para a gente elencar o que a gente tem conseguido com esse trabalho e o que, em poucas horas atuando, a gente diariamente encontra para cultivar esse universo de novas culturas. E aqui a gente pode, né, com muita felicidade, referenciar os primeiros sinais. Né? São, de verdade, os primeiros sinais, mas de que vale muito esse redesenho de processos e que, fundamentalmente, é insistir, insistir, insistir em fazer acontecer, porque o mundo realmente precisa desses processos e dessas renovações. Vou passar a palavra para a Márcia, que vai contar um pouco mais. Obrigada. Bom dia. E quando a gente fala desse grupo, né, quem é esse grupo? Nós somos uma turma de amigos, antes de tudo, mas que envolve arquitetos, engenheiros, biólogos, gestores ambientais, designers, grafiteiros, construtores da bioconstrução, pessoas especializadas nisso, e que trabalham com soma. A gente soma ideias, ideais, projetos, o tempo todo. A gente vive de somas. E a gente se une para fazer projetos sociais por um lugar que é onde a gente vive. É um município muito perto daqui que chama Vargem Grande Paulista. Várias dessas pessoas que integram esse grupo fazem parte também da Associação de Arquitetos e Engenheiros da cidade e do grupo Diálogos em Arquitetura, que é um grupo maior que envolve arquitetos do Brasil e de outros países até. E hoje eu vou contar um pouco como a gente trabalha através de um projeto que está sendo desenvolvido atualmente. Vocês vão ver um vídeo que mostra alguns trabalhos que a gente já fez e vem fazendo ao longo do tempo. Mas agora, atualmente, a gente está trabalhando num projeto em especial, então descrevendo um pouco do processo desse projeto para vocês entenderem como a gente atua. Em 2018, um grupo de moradores de um bairro de Vargem Grande, que se chama Mariápolis Gineta, demonstrou interesse em criar no loteamento, no bairro onde eles residem, que é um bairro aberto, de ocupação predominantemente residencial, um espaço de lazer, uma área que eles pudessem usar, e nos apresentaram isso através de um programa arquitetônico. Foi feita uma reunião com alguns moradores do bairro e um grupo pequeno dos nossos integrantes, porque nós imaginávamos que, a princípio, era uma pequena praça, um espaço mais simples. Quando a gente foi fazer o levantamento, a gente viu que era uma área de 24 mil metros, dividida em 2 setores, e que o projeto era maior, e que a gente já começou a pensar que isso já se voltava de novo para o nosso grupo grande de trabalho, que deveria ser feito em muitas mãos, em muitas cabeças, e nesse jeito que a gente sempre pensa. Então, a gente vai passar antes do vídeo, daqui a pouco eu continuo explicando. Começou aqui. A gente se reunia em alguns horários, ou durante o dia, ou no final do dia, e aqui a gente começou a trocar ideia, e aí um aqui levantou a mão e falou, poxa, que legal, se a gente pudesse todo dia se encontrar, tivesse para discutir essas ideias, discutir assuntos e tecnologias. Somos um grupo de arquitetos, engenheiros e profissionais de várias áreas afins que, em conjunto, descobrimos uma nova forma de atuar em nossas profissões. Há cerca de 3 anos, nos foi solicitado à associação que fizéssemos um debate com os candidatos a prefeito por conta das eleições municipais. Decidimos que, em vez do debate, ouvíssemos os munícipes, profissionais de várias áreas e principalmente da área tecnológica,
montamos um grupo de trabalho multidisciplinar. Conseguimos chegar em um documento, termo de compromisso chamado Carta de Intenções. Esta carta foi apresentada em um evento com mais de 200 pessoas. Foi o primeiro trabalho deste grupo, criando um canal no formato de colaboração com o poder público. Depois desse período, alguns profissionais nos interpelaram sobre o nosso modo de agir e de conduzir a própria ação profissional. Assim, realizamos o primeiro evento do Diálogo em Arquitetura, promovido no Brasil com o tema A Cidade, Espaço de Diálogo. Eram 48 participantes, entre os quais um bom grupo de estudantes, profissionais recém-formados, empreiteiros, pedreiros, profissionais de outras áreas, provenientes de várias partes do Brasil. Essa convivência colocou uma base profunda de relacionamentos que seria depois a proposta feita no evento. E evidentemente que eu vim esperando receber um banho também de tecnologias. Me surpreendeu muito o encontro, porque o encontro trouxe para mim uma outra realidade que não é a minha prática, não é a minha operacionalização, não é isso que a gente vive todos os dias. E ela trouxe um conceito de filosofia voltado para a aplicação de tecnologias. E esse diálogo tinha propósito fundamental de conversar com as comunidades, conversar com os entornos e procurar entender o que era a demanda do entorno. E a partir daí, então, propor soluções. Por ocasião das eleições do ano seguinte, fomos solicitados a fazer algo no sentido de promover um diálogo de conscientização dos valores éticos e morais no âmbito da ação política daquele momento. Entendemos que esta reflexão poderia ser com os jovens através das escolas. O diretor de uma escola municipal que abriga aproximadamente 900 alunos, e quando ele assumiu a direção da escola, ele se deparou com muitos problemas muito latentes e muito sérios, que vão desde tráfico de drogas, prostituição, violência doméstica. Era uma demanda onde o humano vinha em primeiro lugar, porque a gente sempre vinha buscando melhorar o espaço urbano para chegar nas pessoas. E a primeira coisa que a gente fez foi passar nessa escola. E o que a gente viu foi um muro enorme. Primeira coisa, primeiro limite visual que tem é um muro muito grande de 72 metros. E o projeto que nós elaboramos foi de um grafite no muro, o plantio de mudas nativas e bancos. As próximas ações a serem desenvolvidas vai ser uma oficina de arte, que a gente vai ter a colaboração de uma artista plástica para desenvolver a arte de cada grafite em sala, e depois isso vai ser transportado para os muros. E o projeto chama Além dos Muros, que é exatamente o que a gente quer, que eles enxerguem além dos muros. Uma outra atividade onde estamos atuando juntos é o enriquecimento de uma área verde e a implantação de uma praça em um bairro do município, onde os moradores nos procuraram para ajudá-los nesse projeto. Queria fazer um relato sobre a praça no bairro Casa Blanca, quando eu fui convidado por um dos associados da diretoria para fazer doação de árvores. Quando eu cheguei no local, eu vi que realmente não seria só apenas doar árvores e plantar, nós precisaríamos ter um contexto, precisaria ter um projeto. Eu acabei fazendo essa apresentação dos grupos e acabou se tornando um projeto bem interessante. Nesse contexto, acabou surgindo uma parceria entre a administração pública, a Associação de Moradores de Bairros e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. O grupo também se encontra periodicamente para desenvolver juntos projetos de inovação tecnológica, trabalhando em solicitações trazidas por alguém da equipe, onde já foram desenvolvidos 2 produtos inovadores.
uma cafeteira com estudo e tendência a ser lançada nos próximos anos, e um refrigerador para uso em uma área classificada de explosão de uma rede de postos de gasolina de todo o Brasil. Estes últimos equipamentos já estão em produção. Antes de encontrar com o grupo, que as pessoas se encontrarem para pensar no futuro, ou pensar numa atividade onde você não procura o custo ou não procura um resultado pessoal. E hoje a gente está vivendo essa utopia nesse grupo, né? Nós nos encontramos, a gente traz propostas, nós ouvimos problemas e levamos esse problema para dentro do grupo, discutimos e apresentamos uma solução. Então, o que era utopia deixou de ser. A gente está vivendo essa realidade. É fantástico, é muito divertido, muito interessante. Uma grande incorporadora da região, sabendo do nosso grupo de inovação tecnológica, nos ofereceu para assumir a gestão de um centro de tecnologia, que construirá um condomínio na região. Esse contato nos abriu uma nova estrada de colaboração com os órgãos, como a CETESB, a Enel e com a municipalidade. 15 dias atrás, tivemos um encontro com o prefeito e ele nos confiou alguns projetos na cidade, como a abertura de novas ruas e alguns problemas viários, o portal da cidade e o novo terminal rodoviário. Esse foi o encontro do Diálogo em Arquitetura realizado em novembro de 2018. A proposta era colocar luz à nova praxis metodológica inovadora de fazer arquitetura, a perspectiva da fraternidade na interdisciplinariedade. O resultado foi um projeto interdisciplinar sustentável, de um parque que começou a se concretizar com a ajuda de um grupo de trabalho voluntário, formado por profissionais, alguns habitantes do bairro e pessoas que, vindo a saber da proposta, se identificaram e quiseram participar desta ação. O projeto consta com 3.000 metros de área de reflorestamento, resultado com a parceria privada, mais trilhas de caminhada em 3 níveis de dificuldade, sendo uma delas para as pessoas com mobilidade reduzida, ilhas de descanso, deck para meditação e mirante. Na área de lazer, está prevista a construção de arquibancada ao lado da quadra existente e uma concha acústica para a realização de eventos, ambos executados em bioconstrução. Alguns dias atrás, um arquiteto que nos conheceu recentemente sugeriu inscrevermos-nos para participar do Congresso Internacional de Arquitetura, o IA 2020, que acontecerá em julho do próximo ano no Rio de Janeiro, porque, segundo ele, existe um diferencial no nosso modo de agir que vale a pena apresentar no Congresso. Inscrevemos-nos e, para nossa grande surpresa, o evento foi aprovado como sendo uma das atividades oficiais do Congresso Internacional. Assim, começamos a preparar documentos, programas, pedidos de uso de auditórios, captação de recursos, entre outros. E ter conseguido estar no IA com esse projeto significa possibilidades. Pode ser a premissa de que outros como esse ou parecidos com esse surjam, e a gente acredita muito que é isso que o Brasil precisa e que o mundo precisa. Perguntamos-nos o que pode significar participar deste evento internacional. Entendemos que, além de apresentar um novo modo de fazer arquitetura, queremos doar o resultado da experiência feita até agora, os frutos desse laboratório que se iniciou há 3 anos e que comprova que esta proposta não é uma teoria. Para nós, é um novo modo do agir profissional, uma nova cultura que nasce. A experiência não se trata tão somente de uma soma de conhecimentos teóricos a serem compartilhados, mas de um agir, que é resultado do contributo do ser de cada um. Esse vídeo mostra um pouco de alguns projetos que a gente vem desenvolvendo. Todos eles estão em desenvolvimento, é importante dizer isso.
E eu vou continuar de onde eu tinha parado, que era o programa arquitetônico que os moradores do bairro Mariápolis tinham nos passado. Mas 3 coisas chamaram a atenção. A primeira era o tamanho da área, que era 24 mil metros, então deveria ser um trabalho em conjunto. A segunda coisa é que essas 2 áreas são particulares, e eles tinham um desejo forte de que elas fossem de uso de todos os moradores da cidade. Então, o que viesse a ser implantado ali não seria usado só pelo bairro, mas pela cidade, por todos os moradores. E a outra questão era que as ações que a gente projetasse, imaginasse nesse parque, e desenvolvesse, e se irradiassem para um bairro vizinho, que é um bairro de ocupação mista, com um adensamento mais desordenado, e onde as áreas de lazer têm um subuso, não estão atualizadas. Então, essas considerações, esses itens, tornar público e irradiar a ação para um bairro vizinho, despertou em nós um desejo ainda maior de trabalhar em conjunto por esse projeto do parque. Logo após essa reunião com os moradores, essa primeira reunião, nós tivemos o evento, o seminário, que já foi passado, que é Diálogo em Arquitetura e Engenharia, então foi muito propício. Então, a gente percebeu que todos os profissionais, e são pessoas do Brasil inteiro, profissionais e pessoas de outras áreas distintas, estariam imersos num universo de ideias, de experiências contadas, né, de trabalhos em conjunto, e a gente propôs um workshop, que a gente começaria a tentar sentir juntos a vocação desses espaços, apesar de já termos um programa arquitetônico básico, e que nós tentaríamos fazer um projeto inicial juntos, de colher ideias dos profissionais. Então, a gente fez um workshop, dividiu em 2 grupos, e um grupo ficou no espaço do parque e o outro grupo foi para o bairro vizinho. Isso resultou em vários estudos. A gente, após o evento, fez uma fusão, foi apresentado no seminário. Após o evento, a gente fez uma fusão de todas as ideias que foram apresentadas e as ideias que chegamos juntos no seminário, e apresentamos novamente numa segunda reunião com os moradores. E isso foi muito promissor, foi muito interessante. A gente continua trocando e criando novas interferências nesse lugar, né, e continua somando. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais de detalhe mesmo sobre o projeto do parque, mas algumas considerações que a gente queria colocar é o que essas experiências de trabalho trouxeram para nós de conhecimento. Primeiro, trabalhar em colaboração. A gente aprendeu a trabalhar em colaboração. A colaboração de se misturar um com o outro, primeiro como indivíduo que presencia a necessidade de uma ideia e trabalha pelo comum. Depois vem a competência técnica. A colaboração da pessoa, enquanto indivíduo e técnico, com o lugar onde vive, com o espaço. É uma colaboração importante de exercitar. E a colaboração do morador, do munícipe com o local também, e com a gente como interlocutor, dando mais acesso à arquitetura, né, para a população, mas tornando eles também protagonistas. Outra coisa é a cogovernança. Quando a gente iniciou esses trabalhos e a carta, como foi passada aqui, a gente sempre imaginou ser um canal técnico, que a população pudesse nos passar demandas, a gente formar uma ideia um pouco mais apurada tecnicamente e cobrar do poder público. Isso funcionou, a gente apresentou vários projetos para o poder público, mas o tempo burocrático era um pouco mais lento do que nós tínhamos o desejo, né, de realizar já algumas ações. E aí foi acontecendo uma outra demanda, que os próprios moradores de alguns bairros começaram a nos procurar, mas não para que a gente fosse um canal técnico, para ajudá-los a iniciar ações práticas. E foi muito rica essa experiência, porque a gente conseguiu criar um empoderamento, a sensação de pertencimento das pessoas com o lugar. E a gente percebeu uma ação muito importante, que quando as pessoas do lugar trabalham e começam a se movimentar,
ela cria uma força e ela tem muito mais repertório e muda a percepção de como cobrar do poder público. Foi muito interessante essa ação. Esses são os aprendizados. A gente continua aprendendo. Outra coisa é que colocar o cidadão como protagonista, ali como ator, né, do espaço urbano, trabalhando, o pensamento dele muda completamente. O pensamento do que é realmente necessário, quais são as atribuições dele como pessoa e do poder público, e aumenta esse repertório para poder cobrar o poder público com muito mais embasamento, com critério, conhecedor da lei e com consciência política. A gente chama isso de consciência política, da boa política. E a gente também cria o acesso ao conhecimento da arquitetura, que é tão pouco, né? Poucas pessoas têm acesso à arquitetura, aos trabalhos de arquitetura no Brasil. Então, essas foram algumas lições que a gente aprendeu e continua aprendendo. E algumas considerações finais que a gente diz é que é possível, façam, se unam, formem grupos, pensem, pequeno, grande, uma rua, uma cidade, um lugar, um espaço. A gente está fazendo um projeto numa escola, num muro. Essas ações sociais têm uma irradiação poderosa no espaço e nas pessoas. Isso a gente acredita que seja arquitetura de uma forma mais ampla, é muito importante. Então, estamos aprendendo, queremos continuar nesse aprendizado, desenvolvimento, queremos continuar somando, né, Fátima e toda a turma que está aqui. E agradeço por poder compartilhar com vocês essa experiência. O Alexandre, agora, vai mostrar para vocês, com um pouquinho mais de detalhes, o projeto do Parque Mariápolis, para vocês conhecerem o que nós desenvolvemos. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença, né, num dia de semana, estarem aqui na parte da manhã. A gente é muito grato a todos vocês. Bom, eu fiquei com a incumbência de apresentar esse projeto feito a muitas mãos e, né, me desculpem se faltar alguma coisa. São muitos detalhes, muitos dias de pensamento, muito tempo de projeto. O gráfico a gente conseguiu sintetizar, deixar ele bem simples, para ficar dinâmico aqui para todos também. Bom, essa é a primeira parte, né, é a fase 1, né, do parque. Essa área ela é dividida por uma rua, né, como foi comentado, são lojas particulares, e a gente dividiu em setor 1 e setor 2. Então, como vocês podem observar, já existe um pouco de equipamento, né, uma quadra, um ateliê, um banheiro, nestes espaços, que já são de uso da comunidade. Então, a escola leva os alunos até aí, é bonitinho ver eles chegando de mão dada, né, e ocupando o espaço, e aproveitando da quadra. Então, isso, a nossa ideia é fazer com que isso aumente, que esse uso seja mais contínuo, né, e melhor, numa estrutura mais desenhada e com mais usos. Este é o dia do levantamento, né? Então, a gente entrou mesmo na mata, é uma área descampada, é uma área sem construções, e foi feita a vistoria do local ali, abrindo a mata e invadindo o local ali para conhecer mesmo, né, como seria a região. Com esses projetos, a gente tem algumas execuções, e algumas delas a gente já vem recebendo doação. Então a gente enxerga aqui os caminhões de terra que vão ser utilizados na bioconstrução, o bambu gigante aí, acho que a gente consegue ter um pouco da escala, né, humana para a altura do bambu, que esses materiais vão ser executados e vão ser construídos, né, em parte do parque. Então, foi ministrado um curso de bioconstrução, então foi informado para a população como é a técnica de construção,
como isso vai ser feito, né, manualmente, né, ou não, para que a gente consiga executar alguns equipamentos aí da praça, do parque. Então, algumas imagens aí do curso. E a ideia é essa, quer dizer, a gente capacitou os moradores da região para quem quiser participar realmente, efetivamente, da construção. Então, nós participamos também com a parte técnica e durante os cursos, e também na hora de executar, se for o caso, entrar literalmente com a execução. Então, esse é o setor 1. Alguns dos equipamentos em bioconstrução e onde a gente vai utilizar o bambu vai ser na concha acústica aqui. Então, aqui é aquela foto, né, a gente observou a quadra existente aqui. A ideia é fazer uma concha acústica em bioconstrução. Aqui a parte da arquibancada, que vai servir tanto para a quadra como para a concha acústica, também executada em bioconstrução. E depois serão feitos alguns outros bancos e equipamentos no percurso aí, no perímetro da praça, do parque. Existe já hoje um banheiro que vai ser revitalizado e vai ter um novo equipamento para que crie não só uma parte, né, de uso aí, mas uma área de convivência próximo desse banheiro, um ateliê de artesanato, a parte aqui do parque de playground e áreas de churrasqueira e área de quiosques de convívio. Esse percurso é um percurso para uma trilha, mais uma trilha acessível. Então, quer dizer, a gente teve esse cuidado em pensar, né, como seria o acesso do cadeirante, da pessoa com uma dificuldade. Então, ele fica nesse setor que tem a topografia um pouco mais aceitável, apesar de ainda inclinada, para que a gente conseguisse ter esse percurso aí acessível. E junto dessa parte de esportes, a gente tem a área de pump track, é uma pista de bicicleta que atende aí a vários estilos, né, tanto para bicicleta como para patins, para skate, e também atende a várias categorias o cara mais profissional, ele vai mais rápido e dá mais saltos. O garotinho que está ainda com a rodinha de bicicleta, ele só sobe e desce no percurso. Então, é uma pista que agrega, né? É um formato de esporte que é também possível a todas as idades e a todos os níveis técnicos aí. Então, essa é a parte do setor 1. Aqui a gente já entra no setor 2. Então, o setor 2 já começaram a ser abertas as trilhas mesmo de caminhada. E a gente, né, você pode encontrar nas fotos aqui alguns rostos conhecidos aqui no meio tanto da produção como da apresentação aqui. Bom, o setor 2, então, é a parte mais das trilhas, né, que em roxo são as trilhas de bicicleta, em vermelho as trilhas de caminhada. Existe aqui o mirante, onde ele também vai ter no térreo um banheiro, no superior uma área de jogos, no terceiro pavimento uma rede, né, tensionada, e aí no quarto pavimento um mirante exatamente. A área de cineorama, né, uns equipamentos para projeção, e uma área de convívio aqui, além do lago e do deck aqui de meditação. Então, esse é o setor 2. O conjunto todo, como a Márcia comentou, o setor 1 com 10 mil metros, o setor 2 com 14 mil metros. Uma coisa importante também da gente falar nesse setor 2, foi doado uma área de reflorestamento e uma área, de compensação ambiental, e uma área para doação de mudas para a comunidade. Então, bem resumidamente, esse é o nosso projeto em andamento. Então, a área geral aí, né, do setor 2 e o setor 1 lá embaixo. Bom, acho que é isso. Obrigado a todos.
Rapidamente, que a gente já está um pouquinho fora do tempo, eu sou a Jesuana, sou engenheira civil, faço também parte desse grupo, mas nós queríamos, ao menos, ou talvez que ficassem de pé, as pessoas que fazem parte do grupo que estão aqui na sala, né, das várias competências. Por favor, né, Douglas, Francisco, Tânia. São arquitetos, engenheiros, construtores. Isso. Nosso muito obrigado.